Hoje, para formalizar o negócio, está cada dia mais fácil. Então, porque nós temos a questão do MEI. Então, hoje, qualquer pessoa que atenda os requisitos ali é ter um CNPJ ali em questões de horas na mão. Mas, porém, tem muita gente abrindo o MEI e correndo risco. Então, hoje eu quero falar aqui como você abre o seu MEI e não corre risco. Então, assim, ou se você já tem um MEI aberto, como você evitar esses riscos? Me chamo Elideberson, o meu objetivo aqui é ajudar você a empreender com leveza e clareza. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero falar com você é sobre o controle rigoroso de faturamento. Então, por quê? Porque isso vai ajudar você a tomar decisões antecipadas. Então, o que acontece? Muita gente abre o MEI e vende e fica no achômetro. Ah, eu acho que eu faturo 5, eu acho que eu faturo 10. Então, assim, aí quando às vezes vai fazer um levantamento, está muito superior ao limite do MEI. Então, aí o que acontece? Olha a dor de cabeça. Então, esse controle rigoroso, dá trabalho, mas tira um dia, uma vez por semana, na sexta-feira, no final do expediente, você faz lá um levantamento do que você faturou na semana toda e armazena essa informação em algum lugar, num caderno, numa planilha, num sistema. Então, assim, por quê? Isso vai ajudar você a tomar decisões e também ajudar você a ver a evolução da sua empresa. Então, se você não faz esse controle, então você pode ser surpreendido. Então, assim, para evitar isso, é importante fazer esse acompanhamento. Ah, mas como que eu faço isso? Eu não tenho uma noção de como fazer isso. Pode fazer num caderno, ou, anota ali e no final do mês você soma, porque aí você sabe quanto você faturou naquele mês. Então, assim, e isso vai ajudar você também a olhar para o seu negócio e ver se a evolução dele. Se por acaso você tiver interesse em um sistema mais profissionalizante, um sistema mais robusto, que vai ajudar você a ter mais clareza, manda um WhatsApp para nós, que nós estamos construindo aqui uma ferramenta para ajudar você meio a ter clareza. Então, primeiro ponto, com a nossa ferramenta ou sem a nossa ferramenta, você precisa fazer o controle rigoroso de faturamento, porque é uma exigência da Receita Federal. Outro ponto é a separação do que é pessoa física para o que é pessoa jurídica. É importante você ter essa separação. Por quê? Eu vejo muitos MEIs que tornam misturando tudo e às vezes, não, vou passar o que é o faturamento da empresa, vou passar um X valor na conta PJ e o restante da minha conta pessoa física. O que acontece? Você está com risco, porque a Receita ela pode te indagar e como você vai justificar essa receita. Então, assim, existem outros casos mais extremos, mais extremo não, né? Que o empreendedor ele tem ali o MEI, mas porém ele tem outras atividades que não envolvem ali o MEI, então ele torna movimentando a pessoa física. Então, se não tem uma separação, ele não consegue nem justificar o outro recurso que não é proveniente do faturamento do MEI. Então, o que pode acontecer? A Receita pode entender que tudo é faturamento do MEI e te desenquadrar. Então, é importante manter essa organização, porque com essa organização você consegue ter essa clareza, entender, não, esse recurso é da empresa, não, esse recurso aqui é de um outro trabalho que eu fiz ou de um dinheiro que eu recebi de alguém que não tem nada a ver com o meu MEI. Então, assim, quando você tem essa separação, ajuda até mesmo para você ter um controle no seu faturamento. Então, um exemplo, se você, eu abri a conta PJ, para me movimentar apenas o faturamento da empresa. O que acontece? Então, quando chegar na sexta-feira, que geralmente é o dia, para a maioria é um dia mais tranquilo, então assim, o que vai acontecer? Às vezes você não vai lembrar de todo o faturamento, mas você pega lá no extrato da conta bancária e você sabe que só entrou recurso ali do faturamento do MEI. Então, assim, você tem essa clareza. E hoje a gente tem uma infinidade de bancos. Então, assim, tem vários bancos digitais, então, assim, não tem muita burocracia para você abrir. Então, não seria uma desculpa. Então, é importante você providenciar uma conta para a sua empresa. Elideberson, o que você indica de banco digital? Olha, hoje o que eu utilizo aqui na empresa, eu utilizo o banco Cora, porque é um banco que não tem taxa, é um banco muito fácil de mexer. Então, assim, vou até deixar o link para baixar o aplicativo aqui na descrição desse vídeo. Caso você se interessar, então, assim, é o banco hoje digital que eu recomendo. Então, assim, um outro ponto é a emissão de notas fiscais. Vamos lá. Mas eu sou MEI, eu não preciso emitir nota fiscal
para pessoa física. Sim, você não precisa. Aí tem um detalhe: se você não é do estado do Espírito Santo, tá? Então, assim, se você é do estado do Espírito Santo, então você precisa emitir nota fiscal. Então, se você está nesse estado que eu mencionei, então você precisa. Porque a partir do dia 1/4/2026, entrou em vigor lá o decreto que obriga todos os meios de comércio a emitir notas fiscais para pessoas físicas, tá? Então, assim, então, hoje, se você não está no estado do Espírito Santo, a sua obrigatoriedade é emitir nota fiscal para pessoa jurídica. Então, assim, prestou um serviço para uma pessoa jurídica, tem que emitir nota fiscal. Ah, se não emitir, você tem um risco. Então, assim, o risco por quê? Porque hoje, toda e qualquer informação de uma empresa, hoje a Receita Federal ela tem acesso. Então, vamos lá. Como que uma empresa ela tem uma saída de pagamento para um determinado CNPJ e não tem um documento de justificativa? Então, você entende que existe um risco? Então, assim, a cada dia mais esse risco vai aumentando, assim, as chances de acontecer, né? Anteriormente era igual ganhar na Mega Sena. Então, assim, tinha que ser sorteado. Porém, nos últimos anos, isso já tem sido algo muito comum, empresa ser notificada por causa da não emissão dessas notas fiscais. Então, toma cuidado. Então, é importante você fazer a emissão do documento fiscal para essa prestação de serviço para a pessoa jurídica, porque porque para você evitar risco, tá? E um outro detalhe importante é que, assim, se você não emite essa nota fiscal, então você pode ser notificado. E um ponto de atenção, tome cuidado com os códigos que você utiliza para emitir essa nota fiscal, tá? Então, assim, se atente bem, verifica se é aquele código mesmo, porque a emissão com código errado, ela pode gerar ali um enquadramento numa outra atividade que talvez possa não estar no MEI. Então, aí você tem uma dor de cabeça, tá? Outro ponto importante é realize as contribuições mensais do MEI. Então, todo mês emite lá a guia que vence todo dia 20. Se o dia 20 cai no sábado ou no domingo, vai para segunda-feira. Então, emita e realize o pagamento. A não emissão, o que vai gerar? Vai gerar transtorno para você, transtorno para a sua empresa. Por quê? A sua empresa ela pode ser desenquadrada por causa disso. Além de ser desenquadrada, você pode ser cobrado pela Receita Federal e até mesmo questão da dívida ativa e da dívida ativa ser ajuizada a ação, ou na verdade o primeiro ponto vai para cartório, depois é ajuizada ações. Então isso também cada dia mais está mais frequente. Se um mês ele fica ali 10 contribuições sem fazer, ele ser notificado. Há 2, 3 anos atrás, um mês, muitos ficavam 20, 30, 40 contribuições sem fazer o pagamento. Mas, porém, quando vinha a cobrança, vinha de todo o bolo. Então, coloca aí a emissão da guia para pagamento. Então, todo dia 20, acessa, emite e paga. Para o quê? Para você manter o seu CNPJ regular. Porque às vezes você vai participar de uma licitação ou precisa atender uma empresa e às vezes eles podem pedir ali as certidões negativas, tá? Então, se você não realiza o pagamento, isso você não vai conseguir a sua certidão negativa, tá bom? Então, se você já chegou até aqui, já deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque o nosso objetivo aqui é sempre trazer conteúdo para ajudar você a empreender com mais leveza. Outro ponto aqui é fazer um controle financeiro básico. Então lá no primeiro ponto a gente falou, no segundo ponto a gente falou sobre a separação das contas bancárias, né? Então assim, no primeiro eu falei questão de você fazer o controle de faturamento. Já nesse daqui é você fazer o controle financeiro básico. Então o que entra, o que sai e o que você tem de compra ali para você entender a saúde do seu negócio. Porque muitas vezes o seu negócio é algo lucrativo, é algo bom, mas por não ter esse controle, você torna perdendo dinheiro, paga boleto atrasado, muitas vezes esse boleto chega até ir para protesto, aí você tem uma despesa a mais. Então, assim, você ter um controle financeiro básico já vai ajudar você lá no seu controle de faturamento. Então, assim, então é importante. E um outro ponto é o controle das compras, porque muitos MEI não se atentam a isso e torna, às vezes, já aconteceu de MEI ser desenquadrado por compras e não por faturamento. Um exemplo, o limite do MEI nesse momento é 81 mil, mas existe alguns rumores que esse limite pode aumentar. Eu até vou deixar aqui um vídeo no final aqui que fala sobre essa questão
do projeto de lei de urgência para essa questão do aumento do limite de faturamento. Então, o que acontece? A empresa, ela pode comprar 81. Aí, o que acontece? Ela vai... Perdão. O limite de faturamento é 81. Aí, ela vai e compra 120 mil. Automaticamente, a Receita Federal vai o quê? Uai, mas como assim? Se ela vende 81 e compra 120, essa conta não vai fechar. Então é uma questão de lógica. Então é importante você ter esse controle de entrada, de saída, das compras ali, porque isso pode interferir no desenquadramento do seu MEI. E, igual eu já comentei anteriormente, nós estamos trabalhando em cima de um sistema para ajudar você a ter essa clareza ali da sua evolução de faturamento, ter a clareza ali da saída, das compras, para que você possa tomar decisões antecipadas. Se você se interessa está aberto ali a questão das reservas, tá? Então, assim, ainda não está pronto, então nós vamos lançar ainda. Se você tem interesse, manda um WhatsApp aqui para nós, que assim que estiver pronto a gente encaminha para você conhecer essa ferramenta. Aí, outro ponto importante é a questão ao crescimento. Então, assim, primeiro é uma crença, tá? Porque muita gente quer ficar sempre MEI. Eu entendo que, assim, se você tem um MEI, você tem uma boa lucratividade, você tem uma boa precificação, não tem o porquê não de você crescer. Lógico, aumenta os impostos, aumenta as obrigações, sim. Mas se o seu lucro aumentar, ok, então é algo positivo. Agora, o que não pode é você sair do MEI e você não ter lucro. Isso que não pode. Então, por isso que eu sempre falo para os empreendedores. Nem sempre é faturamento. Tem que ter uma precificação inteligente e a lucratividade do negócio para saber essa questão se o crescimento está sendo compensatório. Então, assim, se atentar ao crescimento do negócio é importante porque você evita risco tributário. Então, imagina você cresce da noite para o dia não, né? Assim, você vê que pela progressão você vai estourar o limite do MEI, mas querendo ou não, você não faz nada com antecedência. O que vai acontecer? Você vai ter uma série de dor de cabeça, porque dependendo, vai ter que desenquadrar essa empresa lá em janeiro do mesmo ano, então ter que pagar multas e juros. Então é importante, porque através desse acompanhamento, você se antecipa. O meu MEI ele vai ultrapassar os 20% acima do limite em dezembro. Aí você tem que avaliar. Então, por quê? Tudo isso impacta na questão dos tributos, tá? Então é importante você fazer esse acompanhamento da evolução do seu negócio, porque vai ajudar você a tomar decisões antecipadas, tá bom? E acho que caminhando aqui já por final, eu acho que eu tenho mais 2 pontos aqui. Um é a questão da regularização das pendências. Então, se você tem pendência no seu CNPJ, regularize. Por quê? Porque o seu CNPJ pode ser bloqueado, pode ficar inativo. Então, o que acontece? No MEI, você, dono do MEI, responde com o seu CPF. Então, assim, se você tem um BO no seu CNPJ, esse BO vai para o seu CPF. Então, o que acontece? Aí, sem o CPF, às vezes, você não consegue um empréstimo, não consegue cartão de crédito, então tem toda uma dor de cabeça. Então, a regularização das pendências também vai ajudar você a evitar a exclusão do MEI, tá? Então, assim, porque se você é excluído, aí, assim, aí você precisa se regularizar e dependendo do período da exclusão, você não consegue optar pelo MEI novamente. E geralmente, quando é excluído do MEI, e não é por faturamento e sim por dívida, você é excluído do Simples Nacional também. Aí o que acontece? Aí você começa a ter uma série de obrigações que como MEI você não tinha, e até mesmo como Simples Nacional. Então aí você tem que entregar as ECD, CF, então porque ela passa a ser uma empresa do regime normal. Aí o que acontece? E não entrega dessas obrigações acessórias, vai gerar multas e assim, as multas são muito maiores. Então é importante, se você tem pendência no seu MEI, regularizar. Se você precisar de ajuda, precisar de orientação, nos envie um WhatsApp que nossa equipe está pronto para ajudar você. E outra questão é entregar a declaração de faturamento anual, tá? Então, assim, todo ano o MEI precisa fazer a entrega dessa declaração. Então, esse ano a entrega vai estar dia 31/5/2026. Após esse prazo, você está sujeito, não, né? Você é multado. Você está sujeito à multa. Então, se entregou após dia 31/5 a declaração de faturamento, você vai ser penalizado com a multa pela entrega fora do prazo. Então, é importante você se atentar a essa obrigação. Então, entrega dentro do prazo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não entregou,
providencia a entrega da sua declaração de faturamento do seu MEI, que é referente ao ano anterior. Então, nós estamos em 2026, essa entrega é referente ao faturamento de 2025. Então, a não entrega ela pode gerar multa e irregularidade no seu CNPJ. Então, evite essas dores de cabeça e providencia a entrega da sua declaração. A voz aqui quase falhou, mas chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, já compartilha com um amigo empreendedor e não deixa de se inscrever aqui no nosso canal.